Na Fogueira com Elas Começando, eu sou Fabiana Barros. E eu sou Milene Nascimento. Esse é um podcast voltado para a expansão da consciência, conhecimento, para o despertar. E hoje a gente está aqui com a nossa convidada, a Larissa Alves. Isso aí, bem-vinda, Larissa. Gratidão. Falando sobre canalização, registros akáshicos, pintura mediúnica, que é um tema super interessante, né, Larissa? Vamos lá. Acho que a primeira coisa que eu poderia dizer é o que eu tô me referindo aqui em termos de pintura mediúnica. Porque às vezes as pessoas estão acostumadas a falar, por exemplo, sobre a questão do Gasparetto, né? De incorporação, de um artista, um espírito de um artista que vem através do médium e faz uma pintura. E aqui eu tô falando de um processo totalmente diferente, que é a gente chama de transmissão plástica, que na verdade foi um termo que a Neva trouxe no Sementes das Estrelas, que repassou para o Caurion, que é quem trabalha com as pinturas com ela e que hoje é meu professor. Então, o termo de transmissão plástica, ele inclui não só a pintura, mas ele inclui também, por exemplo, a escultura e qualquer tipo de trabalho que seja feito manual, com a transmissão da energia através das mãos. O processo da pintura mediúnica, enquanto canalização dessas energias, seja de mentor, ou superior, avatar e assim por diante, ele envolve um processo que traz a visualização, né, na tela mental e a transmissão dessa energia, principalmente, pelo menos essa é a percepção que eu tenho quando acontece comigo. Essa energia, ela vem através do chakra cardíaco, ela passa pelos braços e vai para a mão, para o papel, né? É uma ancoragem de energia, transmissão de energia. E às vezes a gente pode pensar a pintura, né, a estética, o visual e tudo mais, mas não. Como qualquer outro trabalho, a pintura ela envolve um desenvolvimento de ferramentas, de técnicas e assim por diante. Mas o principal de uma pintura mediúnica é a energia que está ali. Então, às vezes você pode ver pinturas que são lindas, maravilhosas, e aí a gente pode falar até, por exemplo, as iás. Né? A gente olha sim. Uma representação de uma iá, você vê aquilo e fala, nossa, que nível de detalhamento absurdo, né? Mas qual que é a energia que tem ali por trás? Porque é totalmente diferente você fazer uma mandala, por exemplo, e você pedir para uma iá gerar uma mandala para você. Por mais que tenha uma intenção ali através das palavras, a transmissão plástica, ela envolve um processo de transmissão de energia através das mãos. Pode ser através do digital, de uma mesa digitalizadora, né, com as canetas e tudo mais. Mas precisa de algum tipo de trabalho manual ali. O processo de canalização em si, ele envolve troca de ectoplasma, seja ele qual for. Pode ser, por exemplo, psicofonia, psicografia, qualquer tipo aí de canalização que a gente fale. Então, não é diferente com uma pintura. A pintura mediúnica, ela envolve uma troca energética. Todo o processo de pintura também envolve um trabalho no campo da pessoa, né? Envolve transmutação de energia, envolve limpeza de campo, envolve também, por que não, desobsessão. As pinturas, elas ancoram energia no ambiente onde elas estão, tem uma determinada área que elas conseguem alcançar. Algumas as pessoas sentem de colocar num ambiente mais íntimo, outras as pessoas sentem de colocar num ambiente, por exemplo, de trabalho, né? Mas cada uma tem a sua própria finalidade. E eu tenho percebido muito ultimamente que as pinturas, elas contêm easter eggs. Não só vários easter eggs. E assim, mencionando alguns casos que foram muito interessantes de canalização de eu superior. Teve um eu superior que chegou e ela é azul com traços felinos. Então, ela é toda azul com alguns traços de felinos. E aí ela virou pra mim durante a canalização e falou assim, desenhe uma pena de pavão na minha orelha. Eu olhei assim e falei, pena de pavão? É uma pena de pavão. E assim, eu não posso discutir muito não, eu tenho que fazer o que pedem, tá? E quem fala contigo é o eu superior da pessoa. É muito interessante, porque eu vejo a projeção na tela mental da forma como o ser quer que seja pintado. Se é de busto, se é de corpo inteiro, qual a posição, se tá segurando algum objeto, se não tá, qual que é o cenário. Tudo isso eu faço as anotações para depois poder desenhar, passar para o papel. E alguns pacotes energéticos, eles vêm no papel. A hora que eu tô fazendo a pintura, vem aquele detalhe assim na tela mental. Olha, aqui. Então tá, entendi.
Mas quando a gente tá fazendo esse processo, né? E aí ela falou isso, aí eu virei pra ela e falei assim, mas existe pavão em Sírios? Foi o primeiro pensamento, né? Existe pavão em Sírios? Aí ela virou e falou assim, faz a pena. Tá bom. Não discute, né? Faz a pena. Tá bom. Fiz do jeito que pediu. Mandei pra pessoa. Aí a pessoa me mandou uma foto que ela tinha um vaso de pena de pavão do lado da cama dela que a avó dela tinha dado pra ela. Uma outra Legal. canalização que eu fiz que tem uns arbustos de rosas no fundo, né, roseiras, com 10 rosas. E a pessoa se lembrou de uma guirlanda de lanterna em formato de rosa que tinha na casa dela, foi olhar 10 rosas, né? Mais recentemente, eu tava terminando a canalização de uma pintura e eu comecei a ouvir uma música na minha cabeça. Porque é todo o processo, né? Não é só a pintura. E aí, eu falei assim pra pessoa, olha, eu tô ouvindo tal música, faz sentido pra você? Ela, olha, às vezes eu tô passando por uma situação e eu começo a ouvir uma música, então já tô entendendo o recado. É o meu eu superior falando comigo, né? Porque às vezes a comunicação vem assim. Sim. As pessoas esperam ouvir, né? Ouvir telepaticamente ou sentir de uma forma muito ostensiva as coisas. Mas às vezes é uma música que toca e que, se você prestar atenção, tá trazendo a resposta pra tua dúvida, né? E o que eu achei mais interessante foi não só o fato dela ouvir músicas, mas depois, limpando o guarda-roupa dela, ela achou uma caixa que tinham coisas de valor sentimental pra ela. Era uma caixa de perfume e em cima da caixa tava o nome da música que eu ouvi, La Vie en Rose. Que legal. Aquela... Então, ela, da Edith Piaf, ela não conhecia a música, mas a caixa de perfume que ela tinha estava escrito La Vie en Rose. Que legal. E as coisas vão se explicando assim, de uma forma que não dá pra E não tem explicar como negar, racionalmente né? falando. Não tem como negar. Não tem como negar. E toda canalização que tu faz e pintura é do eu superior? Ou tu pode canalizar mentor, Não. algum parente desencarnado? Parente desencarnado, não. Não? O que já se apresentou pra mim, que eu ainda não fiz, foram os elementais, por exemplo. Legal. Nos registros acáticos e mesmo em casa. A gente tem eu moro com meu companheiro, o Raul. E tem um duende que trabalha com ele, que é o Twini. Ele é muito fofo, gente. E o Twini, ele trabalha com os cristais. O Raul é cristaloterapeuta. Que legal. Então, os cristais muitas vezes ficam em locais específicos da casa. E o trabalho dele é pegar a energia desses cristais e movimentar a energia pela casa. E aí, esses dias, passando por uma sessão com o Raul, o Twini pediu pra passar um recado. Então, você fica muito sozinho em casa, mas ele sai pra trabalhar e eu fico aqui cuidando dos cristais. Então, quando você precisar falar com alguém, eu tô aqui. Fofo. Ele é super fofo, muito fofo. Mas quando esse processo começou, eu deixava em aberto. Eu falava, ok, então vamos ver. Quem que vai se apresentar? Um guardião? É um mentor? É o eu superior, né? E aí, 90% das vezes era o eu superior. E nesse tempo, a gente ainda estava bem no comecinho do desenvolvimento do Comando Shankara. Então, o Mauro fazia registro, o João também. Às vezes aparecia numa leitura de registro eu superior. Às vezes aparecia direto para mim numa pintura. Ou o João fazia uma geometria. E as coisas começaram a se encaixar. Até que os mentores viraram pra gente e falaram assim, vem cá, vocês não estão se tocando não? Que é pra fazer um trabalho em equipe? É algo coletivo, né? A gente precisa falar de uma forma mais clara, mais aberta para vocês. Então, agora vocês vão trabalhar em conjunto. Então, a pintura de eu superior, eu não faço ela fora do trabalho que eu tenho com os meninos. Porque o que os mentores explicaram? São pacotes energéticos diferentes que são entregues. Cada um tem uma energia diferente, né? O Rafael, ele traz muito essa conexão com a matéria. Como você pega toda essa informação que você recebeu ao longo de uma jornada, porque é uma jornada, né? E você coloca isso em prática na tua vida. O Mauro, ele traz a energia das areias do tempo nos registros acásticos. O João traz a geometria, né? O Mauro, ele tem uma energia seguindo ali pela missão missionária, né, do Avatar. Ele é Força Arcano 1, é a consagração que ele tem. Então, ele tem aquela energia de início, né, de trazer aquilo também que não está sendo visto, de remodelação. O João, ele vem com a geometria e ele traz a Força Arcano 3,
que é aquela energia de destruição para que algo novo possa ser construído. E eu sou Força Arcano 2, então eu finalizo esse processo trazendo a harmonização e o equilíbrio através da pintura. Né? E é realmente um pacote. As pessoas que passaram por esse processo, elas relatam inúmeras coisas, né? Cada uma tem uma percepção diferente, mas algumas sonhos mais lúcidos, outras uma expansão maior, tanto de consciência no sentido de compreensão, quanto de desenvolvimento da mediunidade, questões que antes incomodavam e já não estavam incomodando mais, né? A pintura de avatar, por exemplo, a recomendação a gente só faz pintura de avatar também dentro desse movimento coletivo, mediante a cosmobiografia. A pessoa tem que ter esse segundo item da tríade sagrada dos Sementes das Estrelas há pelo menos 6 meses. Que é esses que tu faz aí, ou não? Alguns são avatares. Qual que é a diferença? O que é o avatar, segundo o teu... Eu vou ter que trazer um pouquinho de linha de fractalização aqui. Legal, mas é legal explicar para as pessoas entenderem, né? A mônada, ela é a nossa primeira expressão individualizada depois da fonte. É a nossa origem angelical nesse universo. Depois disso, a gente tem a super-alma, que é o que dentro do Comando Shankara a gente chama de eu superior. O avatar, ele é a alma. A Neva também chama de eu superior, ou primeiro eu superior acessível. Por quê? O que a gente chama de eu superior, de super-alma, é estranho dizer isso, é o eu superior do seu eu superior. Eu sei que pode parecer um pouquinho complicado, tá? Mas, em linhas gerais, a gente aqui... Tá? Meu avatar se chama Aushton, ele é um arcturiano. O Aushton, ele está vinculado principalmente ao meu plexo solar. Ele fala de materialização. Eu literalmente sou ele encarnado aqui. É a personalidade, os dons inatos, as virtudes que eu vim desenvolver. O Ízamo, que é o meu eu superior, a super-alma que gerou este avatar chamado Aushton, é aquilo que me move em essência. É aquilo que está conectado principalmente com o meu chakra laríngeo, mas que traz uma expansão do cardíaco e do frontal. Porque conhecendo a minha verdade, eu sinto e vejo o mundo. É assim que funciona. Então, são processos que trabalham chakras diferentes, frequências diferentes. Assim, ficou um pouco mais claro? Ficou mais claro. E aí depende muito do direcionamento que a pessoa precisa. Se é uma pessoa, por exemplo... que já está num caminho da espiritualidade, mas sente que precisa aprofundar, que tem alguma coisa ali que ainda está faltando, geralmente o que a gente fala? Eu superior. Eu não sei o que fazer da minha vida material. As coisas não estão alinhadas na minha vida. Eu preciso que os caminhos se abram, eu preciso de uma expansão, eu preciso entender para qual caminho seguir. Avatar é plexo solar. O plexo solar fala de magnetização, né? Fala também dos nossos medos, das crenças no inconsciente. Então, a gente precisa passar por um processo de despertar, de reconhecimento de que eu preciso assumir o meu poder pessoal para aí sim eu conseguir manifestar aquilo que o meu coração quer. Porque se eu não tenho posse desse poder pessoal, eu vou reter um monte de informação e eu não vou agir. Então, são coisas que atuam em conjunto. Não necessariamente tem uma ordem. Você não precisa conhecer teu avatar primeiro, depois o eu superior, ou o eu superior, depois o avatar. Para cada pessoa funciona de um jeito. E é bem possível você ter um avatar, então, por exemplo, no teu caso, arcturiano, um eu superior siriano. Sim, meu eu superior a gente chama de alante, né? Ele é um leão alado. Eu tô com a pintura dele aqui. Eita, legal. Mostra. Bora mostrar. E podem Esse ter é mais... o avatar. Ai, que lindo. Esse é o Aushton. Que bonito. Vou mostrar pra cá, Lari, ó. Aqui é o pessoal de casa vê tudo que tu mostra. Nossa, que bonito que seus traços, hein? Muito bonito. Falar que eu tenho família de arquitetos. E esses desenhos que tu fez no fundo seriam como se fossem prédios? Aqui é Arcturus. Tu fez a cidade. Que legal. Com árvores e... E o Ízamo, na verdade, ele acabou recebendo 2 pinturas. Qual que é o Ízamo? Esse é o Ízamo, esse é o meu eu superior. Ízamo. Que lindo. Essa é a minha mentora de frente, a Soushi. Que legal. Parece comigo. Até parece. O branco do olho tá bem igual. Nem o branco do olho. Mas é muito interessante como eu vejo
parte de mim neles, deles em mim, deles neles. Na verdade, é como se realmente essa questão do fractal faz muito sentido, porque são fractais. Não, parece que a gente nunca é um inteiro só de uma coisa, né? A gente costuma dizer que, assim, por exemplo, um eu superior, ele gera 12 avatares. Então, você pode ter irmãos aqui, né? Encarnados com você. Irmãos de super alma. Quer dizer, um eu superior, ele pode ter mais de uma expressão encarnada. E aí, a gente entra, por exemplo, num dos seus questionamentos, né? Que a gente gravou no outro podcast. Todo mundo vai despertar? Se um eu superior tem 2 fractais encarnados, qual o sentido dos 2 terem a mesma experiência? Um deles ancora a maior parte da energia consciente desse eu superior. O outro não. O outro tá vivendo outros processos. E aí vai ficar. Então, tem um que ancora uma parcela mais consciente e outro que ancora uma parcela mais inconsciente no sentido de vivência, de experiência diária, experiência prática mesmo, né? E assim, nossa, é uma coisa muito profunda. E imagina, um eu superior, ele gera 12 avatares. Cada avatar gera 12 expressões de alma que podem estar aqui ou em outros orbes, em outros lugares. Em outras dimensões também, né, Lari? Sim, uma coisa que acontece muito, tem acontecido muito comigo, são sonhos reais, vívidos, que eu sou outra Milane, vivendo num outro mundo, mas também com consciência, vivendo aquilo, sabe? Em outros mundos, outros planetas. E tá sendo muito recorrente, assim. Então, eu acho que é uma dessas almas aí fragmentadas, né? São as expressões de um mesmo avatar, digamos assim. É aquilo que a gente diz que são os teus fractais, as tuas vidas em outros orbes e aqui na Terra também, por exemplo. Mas sobre os níveis dimensionais que você comentou, né? Quando o CIR, que é o Sistema Integrado de Resgate, foi trazido para mim, ele é um sistema que trabalha com os intraterranos. Então, a primeira pessoa que entrou em contato comigo foi Mestre Adama. Mestre Adama, a primeira coisa que ele fez foi: eu quero te conectar com um fractal teu de Telos. Esse fractal telosiano, ele tá lá, vibrando em 5ª, 6ª dimensão. Sou eu lá. Habitando o mesmo orbe, num outro nível dimensional. Ao mesmo tempo. Né? Tudo ao mesmo tempo no mesmo lugar. Pode parecer um pouco confuso. Muito filme. Porque quando a gente fala, por exemplo, de intraterra, eu não tô falando de uma terra oca. Eu tô falando de um outro nível dimensional. Da mesma forma que você tem as colônias espirituais, mas você não olha pro céu e vê uma colônia espiritual parando na tua cabeça. As conexões intraterrenas que tu tem são em outros níveis, não são? Sim, tanto é que são projeções mentais, né? Algumas pessoas trazem muito de projeções astrais. Por exemplo, a Cris 5D é uma pessoa que traz muita informação de projeções astrais. Ela se recorda do que ela viveu durante a noite. Mas durante o dia, ela já não faz esse processo da projeção mental. Eu não trago as memórias de projeções astrais. Eu raramente trago. Eu trago aquilo que eu vivencio através de uma projeção mental. São corpos diferentes, conexões diferentes, estruturas diferentes. Entendi. Né? Mas, assim, nós alcançamos outros níveis dimensionais através dessas projeções. Tudo depende do nosso nível de sutilização, daquilo que a gente está se conectando ou não. Se é um dia, por exemplo, que eu não tô legal, porque, claro, estou humana, como todos estão humanos. Então, vai ter dia que eu vou estar triste, vai ter dia que eu vou ficar pensando na morte da bezerra, eu vou pensar naquela coisa que eu ainda não resolvi dentro de mim, porque é um processo contínuo, né? Não é à toa que estamos terapeutas, somos terapeutas de nós mesmos, né? Nesse ponto. Então, num dia que eu estou nesse estado, a conexão é difícil. Ela não é tão fácil ou tão simples. E não adianta querer forçar. Porque se o nível vibracional tá aqui, é porque a gente precisa lidar com aquilo. Pra gente reencontrar um estado de harmonia, reencontrar um estado de equilíbrio. E aí sim, a gente poder avançar. E falando em termos emocionais, isso é uma coisa muito interessante em relação às pinturas. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. Eu tava Porque pra vocês pegar, eu sei, falei, vou será que ela vai brigar mostrando, comigo? né? Eu vou colocar. O que acontece? Vou mostrando enquanto a Lari vai falando. Cada processo de pintura é como se eu
vivesse parte daquilo que a pessoa está vivendo. Não é diferente quando você faz um registro acástico ou qualquer outro atendimento. A gente tem, às vezes, uma sensação física, uma sensação em termos de emoção que a pessoa está sentindo, uma preocupação que passa pela mente da pessoa. Mas uma pintura não é um processo de 1 hora, não é um processo de 2 horas. Eu demoro, às vezes, 2, 3 dias para fazer uma pintura, algumas até mais. Nossa, que legal isso daqui. Já aconteceu, assim, uns 2 casos de pinturas que as pessoas, elas estavam passando por processos muito profundos e muito dolorosos emocionalmente falando. E aí entra aquele ponto também de eu me questionar, né? O que é meu, o que é da pessoa. Porque eu não conseguia pôr a mão no papel sem desatar a chorar. Eu só chorava, copiosamente. Essa daqui eu conheço. Copiosamente. A minha passarinha veio assim, a Amanda. Eu sonhei com uma convidada que veio aqui. Ela tem conexão com o Avians. Mas essa não é Blue Avian. Mas era essa cara. Mas é bem parecida. Era essa cara, exato, o olho, tudo bonitinho, só com um sorriso da Amanda, no meu sonho. Uhum. Aí, no outro dia, eu já mandei mensagem. Falei, cara, você nem sabe, você apareceu me atormentando no meu sonho. Muito legal, eu vou mostrando. Esse daqui, comandante Akira? Arcturiano, né? Sim. Esse é o eu superior do Ale, o Ale Luz Terapias. Que legal. E parece ele. É verdade. Bem legal. Eu quero fazer o meu. Tô ansiosa pra fazer. Opa. E aí, por exemplo, no caso de mentores, guardiões, aí já não é um trabalho que eu faço com os meninos, né? Ainda dentro do Comando Shankara, claro, porque a gente atua em equipe. Mas no caso de mentores e guardiões, ou a pessoa pode dar um direcionamento para algum que ela já conheça, ou então a gente deixa em aberto para quem quiser se apresentar. Toda pintura que eu faço, ela vai com uma série de informações para a pessoa. Então, tem uma parte que são canalizações escritas. Essas escritas aqui também, eu percebi que você sempre tem alguma coisa escrita. Desde a primeira pintura que eu fiz, na época eu não entendia tanto, hoje eu entendo um pouco mais. São códigos de conexão. É como se fosse um direcionador. A pessoa olha para a pintura, olha para esses códigos e ela vai meditar. Na época, o primeiro nome que me passaram e que eu uso até hoje são códigos draco-angelicais. Draco-angelicais? Sim. E às vezes algumas pessoas perguntam, porque aí já vem um pouco do preconceito também, né? Às vezes algumas pessoas perguntam, é draconiano? Não. Não. Eu tô falando de uma linguagem que desde o início me explicaram que é uma linguagem. É porque ele tem traços serpentários. Ai, fofinho. É verdade, né? Ele tem traços serpentários, por isso os dentinhos. É um fractal do Mauro. É? É um fractal do Mauro. Do Mauro? Uhum. É um geneticista. Muito legal as escritas, né? Tô mostrando aqui que vai falando, o pessoal de casa vai vendo. Esses códigos, eles ancoram as energias dos arcanjos e dos dragões celestiais, tá? Draco-angelicais, porque são os dragões. Draco-angelicais, dragões celestiais, né? Em termos gerais, o que me foi repassado foi... uma das primeiras linguagens que foi criada pelo arcanjo Metatron. Foi a forma como me explicaram, porque esses códigos, na verdade, eles não atuam nos nossos chakras, eles atuam na centelha divina. Então, eles vão num nível um pouquinho mais profundo. E como funciona o processo para que você faça uma pintura dessa? Eu acesso o campo da pessoa pela assinatura energética dela, que é nome completo de batismo, data de nascimento. Algumas pessoas gostam de pedir uma fotografia da pessoa por causa do contato com o olhar, com os olhos, né? Particularmente falando, eu, Larissa, tomei a decisão de não fazer isso, porque todas as vezes que eu recebia uma foto, vinha uma enxurrada de informações e eu... Não se concentrava. Não era ali naquele momento, não era a hora. Então, eu peço o nome, eu peço a data de nascimento e eu me concentro ali. No momento, eu prefiro nem ver a foto da pessoa, né? Pode ajudar e facilitar no processo de conexão, mas às vezes eu tenho a sensação de que o negócio é tão rápido e é tão forte
Porque se eu fizer isso, é como se eu estivesse forçando a um ponto que vai além daquilo que eu consigo lidar. E os dragões humanamente. E qualquer pessoa que te der, vai rolar algum desenho ou não? Tem gente que bloqueia. Não, qualquer pessoa. Sempre tem. E esse desenho é sempre um fractal da pessoa? Ou não? Não. Quando é feito comigo, é um mentor ou guardião que se apresenta. Quando é feito dentro do trabalho do Comando Shankar, ou é aquela questão do avatar, que tem que ter a cosmobiografia. Por que a cosmobiografia? Porque é uma chave energética. É o nome do teu avatar e a descrição do trabalho que ele faz. E a questão do eu superior. Que aí vem... algumas pessoas já perguntaram isso, né? Ah, mas porque comprou sempre vai vir o eu superior... E aí a gente já perguntou aos mentores sobre isso e eles disseram: aqueles que chegam até vocês é porque estão prontos e é porque precisam receber essa informação. Se não fosse permitido, eles não chegariam. Então a gente confia naquilo que os mentores trazem, né? Até porque... É ressonância, né? Até hoje, se a gente não confiasse no que eles pedem pra gente, a gente não tinha saído do lugar. No começo a gente ficava muito assim, eles falavam, faz isso. Aí a gente olhava e falava assim, tem certeza? É isso mesmo? Você vai fazer ou você vai ficar perguntando? Tá bom. Aí você vai lá e faz. E na hora, às vezes, você não entende. Mas depois de um tempo, você olha pra trás e fala... Danadinho! Olha só! E não é que o negócio... Não é que funciona. É bem isso. E assim... no fluxo, né? Aqui é uma... representação, na verdade, né? Porque as pessoas, elas recebem o original. Então, eu não tenho um acervo físico que fica comigo, vai direto para as pessoas. Mas, as pinturas, elas não são feitas com um único material, por exemplo. Tem artistas que preferem trabalhar só com o giz pastel seco, por exemplo. Tem alguns que trabalham só com aquarela. Eu sempre trabalhei muito com material misto. Eu sinto essa necessidade. E também do desenho físico, né? De pegar, de tocar. Eu tenho essa coisa muito, talvez até meio sinestésica, maravilhoso, né? É engraçado falar isso, mas é como se eu ouvisse uma cor ou sabe, uma coisa assim. Sinestésico mesmo. É bem diferente. E... assim, eu pinto desde que eu era criança, né? Eu tenho uma tia que é artista plástica e eu fazia aulas de desenho com ela. Eu comecei a desenhar com 9 anos de idade, fui até mais ou menos uns 12 anos de idade. E ela ensinava o básico do desenho, né? Ensinava a cópia, né? De objetos, para depois você trabalhar com luz e sombra. Ela trazia todo tipo de material para testar. Então, giz pastel oleoso, giz pastel seco, lápis de cor, grafite, nanquim, aquarela, guache, tudo. Eu testei tudo, até eu identificar aqueles que eu tinha maior afinidade. E mesmo a composição química desses materiais tem a ver com as pinturas. Os dragões, por exemplo, eles sempre me pedem aquarela. Eu posso usar outra coisa por cima para finalizar, pode ter outro item, mas tem que ter aquarela. E aí eu conversei com o João um dia, porque ele, que geralmente, naquela época, ele tinha o contato mais próximo e mais profundo com os dragões, até por causa do Calisto, que é um mentor dele. E aí eu perguntei, por que água? Por que o elemento água? Por que a aquarela? E aí ele falou, porque é a base da magia pra eles. Olha, eles são fogo, né? E precisa do movimento da água. Equilíbrio. Então, foi uma coisa que veio muito forte. Não teve nenhum que pediu pra não ser pintado com aquarela. E aí eu fui comprando os materiais, porque teve uma mentora, por exemplo, que eu fiz, que é a Morgana. Ali, o óleo para a pintura dela foi feito com aquarela, porque ela queria algo com base de água, mas ficava me vindo guache. Falei para ela, Morgana, não tem como. Se eu for comprar um guache até chegar aqui, até eu fazer a tua pintura, vai demorar mais de um mês. Eu posso providenciar para uma próxima oportunidade, um próximo mentor que precisar de um guache? Pode, mas eu quero que pareça guache. Aí eu fiz a aquarela mais grossa, né? De uma forma que trouxesse um pouco mais aquela aparência do guache. E olha que interessante, porque tudo isso que tu teve com a tua tia foi a base do teu trabalho agora, para as pinturas. Sim. Para ver como a gente é preparado o tempo todo. E a gente acha que não, mas desde criança a gente já vem sendo preparada para a nossa missão, né?
Hoje eu olho para trás e eu tenho certeza de que tudo que eu uso hoje eu precisava aprender, mas eu aprendi em outros espaços, né? O Isamo, o meu eu superior, ele é muito conectado com esse lado intelectual. Ele é um estudioso, ele é um alquimista, ele é um pesquisador, né? E ele diz assim pra mim, na época que eu tava prestando o vestibular, eu tinha uma série de dúvidas. Eu não sabia pra qual lado eu ia, gente. Normal, bem normal. No começo eu queria medicina, por muitos anos da minha vida eu queria medicina. E aí, quando chegou no vestibular, eu vi aquele monte de gente tentando, eu não passei de primeira. E aí eu falei assim, gente, será? Tem tanta coisa que eu gosto de fazer da minha vida. Eu realmente quero isso, ao ponto de dedicar anos da minha vida estudando para tentar passar no vestibular e tal. Beleza, se foi isso que eu quero, tudo bem. Mas eu realmente quero isso? Ou eu quero fazer outra coisa da minha vida? E aí eu fui para um lado que ninguém esperava, que foi história, né? Mas hoje, por exemplo, óbvio, não me compara a um médico, tá? E de forma alguma eu dispenso um tratamento médico físico, pelo amor de Deus. Eu dou um puxão de orelha em quem falar que eu digo o contrário. Sim. Mas dentro do sistema integrado de resgate, eu visualizo a estrutura anatômica da pessoa. E eu fui obrigada a estudar isso. Eu tenho livros de anatomia na minha casa. O que eu não estudei em termos de medicina, mas aquele mesmo interesse, eu ainda estudo e vejo hoje. Eu cheguei a começar um curso na época, que era a minha segunda opção, que se chama Informática Biomédica. Eu tive aulas de anatomia, física mesmo. Eu ia lá, estudava, eu fazia aulas junto com o pessoal de nutrição e de fonoaudiologia. Então, eu tive essa experiência, mas ali eu entendi que bastava, né? E foi... Olha os processos de autoconhecimento, porque eu entrei ali achando que eu ia gostar da parte de biologia, porque até então eu queria medicina, e eu me apaixonei pela área de informática e matemática. Eu falei, algo de errado não está certo, porque eu não estou gostando da parte de biológicas e estou gostando da parte de exatas. Peraí, né? Aí eu falei, nenhum nem outro, vou fazer história. Né? E ainda vinha a dúvida. Eu pensava em fazer letras clássicas ou letras com especialização em inglês, letras em especialização em espanhol. Mas eu também fiz rádio e TV, fiz um monte de coisa, fiz design de interior. Sim. Porque tem a gente se interessa por muitas coisas, né? Mas sempre tem uma assim que tá perdida ali, que é aquela que interessa. Então, e aí nesse ponto, eu perguntei pro Isamo por quê, né? Por que história? Ele falou, não precisava ser história. Podia ser qualquer outra coisa que você se conectasse com o estudo ao ponto de você se identificar com aquilo e automaticamente se identificar comigo. Então, os momentos que eu escrevi a minha dissertação, por exemplo, eram momentos de canalização. Hoje eu olho pro texto da minha dissertação e eu falo, gente, isso aqui é claramente memória de outra vida, porque eu não li um autor que falava isso aqui. E vem... E a gente é guiado o tempo todo, né? Na verdade, essa conexão com o superior, ela acontece o tempo todo. Sim. O tempo todo. E naquela época eu fazia correção ortográfica, fazia correção da BNT. Já fiz de tudo nessa vida, gente. Já fui até vendedora, tá? E assim, tudo isso a gente usa hoje. Dentro do Comando Shankar, por exemplo, eu uso essa questão da correção ortográfica. Né? Eu falo que é a harmonização do texto. Às vezes o Mauro traz uma canalização, o João traz uma canalização, e na hora da canalização você traz o negócio tudo, tudo meio bagunçado. Às vezes nem sempre vem de uma forma clara. E aí eu leio aquilo e falo, não, beleza, vamos deixar isso aqui compreensível, coeso, e aí eu vou ajustando e ajeitando, e aquela energia fica mais harmonizada, né? Um período que eu trabalhei, por exemplo, com a minha mãe tem uma MEI, eu trabalhei com ela, então eu trabalhei com atendimento ao cliente, porque hoje eu tenho que lidar com as pessoas que eu converso. Eu trabalhei com contabilidade e dentro da empresa eu sou responsável pela contabilidade. Então, tudo foi se encaixando de uma forma, assim, extremamente sincrônica. E todos os questionamentos de, será que lá atrás eu fiz uma escolha errada? Não. Eu fico pensando nisso. Eu fiz uma faculdade porque ela custava R$340 na época, em 2001. E minha mãe disse assim, você pode escolher uma faculdade até R$300 e vai ter que cortar peixe para ajudar a pagar. Beleza, vou cortar peixe para ajudar a pagar. E como é que passava 340? E as outras tinha contabilidade mais uma, que era 300 ali. Mas eu sempre fui uma negação para conta. E eu disse, cara, eu vou fazer isso aqui porque eu achei o nome bonito. Eu nem vi o que era, não era nunca o que eu queria fazer na minha vida. E eu fiquei 20 anos nessa área.
Então, assim, será que não era para ser ou será que era? Eu fico pensando, mas foram tantas conexões, tantas amizades, tantas pessoas que estão aqui, né? Que, sei lá, acho que eu não consigo imaginar diferente. Eu acho que tudo que a gente viveu é parte disso, né? Quando a gente fala de trabalho, a gente só se conecta no sentido de profissão ou ferramenta. Mas todo trabalho, ele é humano em algum nível. É humano. Então, não é sobre a tarefa que você está executando, mas as habilidades que você desenvolveu para executar aquela tarefa. E essas habilidades em termos de desenvolvimento humano, desenvolvimento emocional, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral, é aquilo que constrói o caráter humano. E eu acho que esse é o grande propósito, né? Da gente passar por empresas, pessoas, processos. Eu acho que é bem isso. Tu matou a charada. A gente passar por tudo, né? A gente vai ter experiências de todos os tipos, assim, né? Se você olha pra trás, na nossa idade, a gente olha pra trás e fala... A gente já teve experiências muito diferentes do que a gente tá hoje, né? Talvez, ao invés de falar da construção de uma carreira, fosse melhor falar sobre a construção de uma personalidade. De uma pessoa, né? De um ser. Aí. Lari, e essa questão do eu superior... quando tu vai canalizar, eles mandam algum recado para a pessoa, vem de que forma, assim, para ti é uma coisa muito fácil ou não, é difícil, depende muito do grau que a pessoa tá. Por exemplo, se é uma pessoa que está totalmente desconectada e não busca nada, tu consegue canalizar ou não? Sempre tem alguma coisa alinhado com aquilo que a pessoa tem condições de integrar ou de receber, né, de alguma forma. Algumas mensagens, elas são bastante profundas, que são aquelas pessoas que já estão num caminho de autoconhecimento há bastante tempo. Outras mensagens são um pouco, eu não diria superficiais, mas falam mais de coisas do dia a dia, coisas mais palatáveis, né? A pessoa, ela ainda tá engatinhando, então tem questões do dia a dia dela que ela precisa resolver. Às vezes uma postura diante de uma determinada situação, um sentimento dentro dela, uma emoção que ela não tá conseguindo lidar, e aí o superior traz aquilo. Por exemplo, algumas pinturas, elas possuem bastante detalhes no fundo, né? Outras não possuem tantos detalhes, às vezes é uma cor, e aquela cor é a emanação de um raio, de uma determinada virtude ou de uma qualidade que a pessoa precisa desenvolver ou para atuar ali naquele campo, né? O vermelho, por exemplo, do raio rubi dourado, ele traz uma energia de desobsessão muito grande. Então, principalmente pinturas que têm esse fundo num tom muito vermelho, claro, ancora também o amor incondicional, a paz, tudo aquilo que a gente conhece do raio rubi dourado, né? Mas é principalmente uma energia de desobsessão. As rosas, por exemplo, em conexão com a fraternidade da rosa de Sírius, elas trazem essa energia de desobsessão, né? E, como eu expliquei, nem sempre as pinturas, né, elas trazem necessariamente algum tipo de canalização escrita. Isso acontece porque, antes de desenvolver o trabalho com as pinturas, eu comecei a desenvolver o trabalho com a leitura dos registros acásticos. Né? Então, como durante as leituras eu já perguntava para os mentores, mas e isso? Mas e aquilo? Isso aqui eu posso explicar? Tá, isso aqui, me explica melhor, deixa eu entender isso aqui para eu poder passar de uma maneira mais clara. Então, eles começaram a passar as informações. Na altura que eu comecei a fazer as pinturas, eu fiz uma canalização de 5 dragões guardiões com uma terapeuta que se chama Lírio de Lira. E ela trazia um áudio onde ela falava algumas questões, por exemplo, dimensão de consciência, dimensão de atuação. Ela não falava em raio de essência, raio de missão, nada disso. Isso foi uma coisa que veio depois com o tempo. Mas ela perguntava qual que é a função no universo desse dragão, como que atua no teu campo e tudo mais. Quando a gente fala de mentor, por exemplo, nem sempre eles falam como atua no campo da pessoa. Porque aí você tem 3 coisas. Pode falar sobre a história dele, sobre como vocês se conheceram e a relação entre vocês, e também o que ele faz no teu campo. Alguns mentores passam as 3 informações, alguns passam 2, alguns passam uma só. Porque a pessoa, ela também tem que fazer a parte dela de ir em direção a esse mentor e complementar essas informações. Tanto é que a principal recomendação das pinturas, qualquer que seja, olha para a pintura e vai meditar. Que seja um processo intuitivo, você não precisa ver nada, não precisa ouvir nada, mas você tem que se conectar com a energia, porque é quando ela tá atuando ali no teu campo, de uma forma mais consciente. Ela tá ali no ambiente o tempo todo, mas
consciente é através da meditação. Então, eu comecei a perguntar. Quando se apresentava, eu comecei a perguntar: o que você quer passar? Faz sentido isso? Dimensão de consciência, dimensão de atuação? E aí eu fui perguntando. No começo, as canalizações eram bem curtas, coisas de 1 parágrafo, 2 parágrafos. Hoje são 5 páginas que eu entrego pra pessoa, né? Nossa, bastante, bem completo. Porque, por exemplo, mesmo uma leitura de registro akáshico, no começo 20 minutos, 25 minutos, eu já fiz leitura de mais de 1 hora. Então, depende muito do nível de informação, daquilo que a pessoa precisa receber, do que tem que ser repassado. Alguns são mais curtos, outros são mais longos. Não é diferente com as pinturas também. Já teve canalização de 7 páginas para mais, né? Por exemplo, alguns eu superiores pediram para passar detalhes das imagens, né? Então, olha, o cristal na testa faz isso, isso e isso. Quando a pessoa estiver se sentindo assim, olha para esse cristal. Esse cristal, você vai encontrar uma referência dele na matéria com um cristal de nome X. Se você quiser ter um cristal físico na tua casa que ancora essa energia, você adquira este cristal. E aí, ou você usa um pingente, ou é um cristal para você deixar debaixo do travesseiro para dormir. Vem esse tipo de orientação também, né? E às vezes uma imagem, ela tem energias diferentes. É uma energia no cetro, uma energia no fundo, uma energia na figura. E quanto mais detalhes, mais energias, sim, mais camadas, né? Tem pessoas que receberam pinturas há 1 ano, 2 anos, e até hoje estão vendo coisas diferentes nas pinturas, né? Uma das primeiras que eu fiz foi uma delfinoide, que o nome dela é Mahal. E a expressão dela aqui é uma terapeuta também. E ela tá trazendo técnicas, né? E outras coisas. Ela é de Angola. Um doce de pessoa. E na pintura dela tinha um broche pequenininho assim no vestido, que era um broche com uma rosa vermelha. E foi uma das primeiras pinturas, então não tinha tanta informação assim. Eu recebi o pacote energético na imagem, não necessariamente em formato escrito. Depois isso foi evoluindo. E aí, num atendimento que eu fiz pra ela, eu falei: ou você esqueceu que o teu eu superior faz parte da fraternidade da Rosa de Sírio, só que das divisões aquáticas. Ela virou pra mim e falou assim: oi? É o broche da Rosa aí no vestido dela. E é mesmo, tem um broche aqui. 2 anos depois, ela não tinha consciência do processo da conexão, então ela não conseguia ver aquela parte da pintura. Ela olhava pra pintura e ela não enxergava. Ela só passou a ver depois que a informação veio pra ela. Esclareceu. Por isso que também eu acho que é um trabalho que a pessoa tá pronta, né? É isso que tu falou, que as pessoas vão buscar quem já tá pronto, quem já tá com uma consciência pra isso, né? E assim, receber uma pintura, daqui 1 ano você vai ver uma outra coisa, sim, daqui 2 anos você vai ver outra coisa. Vai estar ali trabalhando terapeuticamente. Serve pra registrar você caixa, faz coletivo, pra por exemplo, pintura para na fogueira? Coletivos, não. Mas daria pra fazer pra algum guardião do Na Fogueira, né? Pra algo assim, né? Sim, aí sim. Vamos conversar, né? Isso que eu ia falar assim, gente, eu fiquei com muita vontade disso, então eu tô preparada. Eu fiquei com muita vontade. Acho que eu vi o guardião no espelho lá na cerimônia do cacau, aqui, né? Que eu tomei o cacau aqui, fui e vi. Mas você sabe que esse guardião, ele não tem só formato de Exu, né? Esse que eu vi? Não, ele não tinha, ele era um homem. Não, mas ele tem outras formatações. Tem? Tem. Qual? Ele é um dragão enorme. Ele é um dragão? E eu tenho visto um dragão. Ele é preto com alguns detalhes em marrom. Lembra um pouco um bronze. Eu tenho me conectado com o dragão. Nas escamas, na membrana das asas, ele tem uns espinhos na parte de cima do dorso, passando assim, ainda tá na ponta da cauda. Os olhos dele são marrons, mais escuro na borda, mais claro no centro, a pupila na vertical. Ele tem uns pelos assim no queixo, de um castanho bem escuro. Tem um pouco aqui na parte de cima também. Ele tem 2 chifres assim maiores para trás. E ele é guardião do podcast ou meu? Do trabalho que vocês têm em conjunto. Eu e a Fábio.
não significa que não possa ser um guardião de uma de vocês, entende? Mas por exemplo, nós temos dentro do Comando Shankar os mentores, tem os mentores que trabalham enquanto grupo, mas se a gente chamar individualmente, eles também são nossos mentores. E a gente pode chamar ele para proteger o podcast. Não que você precise chamar, porque ele já tá aqui. Mas sim. Ele tá aqui. Que legal. Bom saber. Deixa eu perguntar se tem um nome. HYS TR AS Ristras. Ristras? Ristras. 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 Vou chamar o nome dele 3 vezes. A chama dele é de um tom diferente. É um vinho. Não é púrpura, porque não é roxo. É vinho. Ele trabalha com limpeza de energia densa mesmo. Mas não é densa no sentido de negativa, de tipo mago negro ou alguma coisa assim. É densa mais no sentido de miasma. Por quê? Todo mundo que vocês chamam... tem as suas questões. Tem resquício energético mesmo, que fica no próprio ambiente. Então, ele trabalha na purificação do ambiente. Vamos supor que vocês recebessem um presente meu, dos meninos ou de alguém que passasse aqui. Esse presente, ele tem que ter uma finalidade. Se ele não tem uma finalidade para vocês, vocês aceitam, porque vocês não vão cortar o fluxo da abundância, por favor. Mas, no momento certo, vocês vão sentir de passar para outra pessoa. Apenas não deixem que as coisas se acumulem no ambiente, porque isso também gera miasma e faz o ambiente ficar denso. Sim, isso polui o ambiente. Então, por mais que vocês aqui não estejam fazendo um trabalho, pode parecer para vocês que não seja espiritual, que vocês estão apenas entrevistando uma pessoa, mas tudo é uma troca energética em algum nível, tá? Sim. Então, é importante que vocês também mantenham o ambiente limpo, não só em termos de limpeza física, mas de procurar movimentar mesmo as energias. Sim. De vez em quando, muda uma coisa de lugar. A gente muda sempre. A gente muda sempre, né? Toda a vida. A gente é bem mutável nesse ponto. Eu nunca deixo... Vocês fazem isso naturalmente. Gente, eu vou ter que interromper um minutinho, porque eu preciso ir, tá? Amanhã eu te vejo. Aí a gente termina nosso papo. Bom. Mas ele atua... ele atua com as energias do fogo transmutando, né? Sim, mas não é só transmutador. Ele não transforma em outra coisa. É como se ele desintegrasse a energia. Que legal. É limpeza mesmo, é reconfiguração de energia. E a minha filha acho que vê. A minha filhinha de 4 anos, porque ontem ela falou do dragão, ela olhou pra mim e disse, e aí, o que você vê? Ela assim, um dragão. Mas ela falou, ela vê muita coisa, né? E aí ela tava falando do dragão que ela viu e que ela sonhou, ela vai, acho que ela se conecta com ele também. Ele gosta dela, ele disse, eu amo a pequena. É porque ela tem muita... Ela é do raio rubi dourado. Ela atua nesse raio. Inclusive, eu queria perguntar do teu trabalho até para as pessoas se tu faz também crianças ou não pode criança. Depende. É a mesma coisa de um registro acástico, por exemplo. Dentro do... A gente chama da jornada do despertar da consciência, que é esse pacote que envolve a canalização do eu superior, né? Já tivemos crianças de 12 anos, 6 anos, 4 anos, né? Mas sempre que a gente vai fazer um trabalho, precisa de autorização, sim, porque é uma criança. Sim. Então, claro, você vai adaptar e vai conversar de uma forma que seja compreensível para a criança, mas a gente sempre orienta o pai e a mãe, seja um registro acástico, seja um atendimento com si, com outra ferramenta. Você conversa com a criança, você explica. Se fosse um bebê, óbvio, não no despertar da consciência, né? Sim. Mas vamos supor que você tem que fazer um registro para um bebê que está com problema de saúde, você quer ver se tem alguma coisa para ajudar naquela questão física, se existe alguma coisa que pode ser trabalhada ali, né? Você vai perguntar e você vai observar a reação. Se é uma criança que consegue verbalizar, que consegue conversar, você vai ver pela forma como ela vai te responder, se ela vai deixar, se ela não vai deixar, né? Ou então, se é um bebê, tá alegre, sorriu, chorou,
Qual foi a reação? Né? Porque você sente a energia. A mesma coisa um pet, né? Existe registro acástico para animais, para pets e outros tipos de tratamento também, né? Com radiestesia, reiki e assim por diante. Por quê? Os pets, eles também conseguem autorizar, né? E, por exemplo, se eu faço uma leitura de registro acástico para um pet, o que é a recomendação para o dono? Esteja junto, coloque o áudio para tocar no ambiente. Ah, entendi. Ele tá recebendo a informação ali, porque a energia, ela tá canalizada naquela gravação. Da mesma forma que fica canalizada na pintura e no texto escrito, que vai pra pessoa, né? Entendi. Lari, uma pergunta também, agora tu falou de pet. Eles têm também um eu superior? Sim. Pode vir, por exemplo, os Zohert, se manifestar num animal. Sim. Pode vir, né? A mônada vai transitando, né? Por todos os reinos. Por todos os reinos. Muito legal. Muito legal, Lari. Muito boa a entrevista. Geralmente também, quando é registro de pet, por exemplo, pode se apresentar o eu superior do tutor legal, do dono, né? É engraçado, porque meio que as coisas foram se dividindo automaticamente. O João faz muito registro para empresa. Eu não me identifico muito com registro de empresa, mas já apareceu registro de pet para mim algumas vezes. E eu me conecto muito com a egrégora do Rancho Alegre e São Francisco de Assis. O meu avô, pai do meu pai, ele era uma pessoa que... Quando ele morreu, ele não tinha quase nada dele, entendeu? Você olhava pro guarda-roupa dele, ele tinha 4 camisetas, 4 calças. Ele comprava uma blusa, ele saía na rua, ele via alguém passando frio, ele pegava a blusa. Com etiqueta que ele tinha acabado de comprar, ele dava na mão da pessoa. Mas a única paixão que ele tinha na vida dele eram as estátuas de São Francisco de Assis que os netos davam para ele. Então, desde que eu era criança, eu me conectava muito com essa energia. E todas as vezes que eu me conecto com os animais, é com ele que eu me conecto. Meu pai é veterinário também, então sempre tive contato com animais dentro de casa, né? Muito legal. Mari, então, agradeço a tua presença. Gratidão. Muito bom, muito enriquecedor. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar. Ativa o sininho. Ative o sininho para ajudar a gente nesse projeto, né? Gratidão por canalizar o meu dragãozão aí. Pede desculpa pra ele que eu chamei ele de feio, tá? É porque quando eu me olhei, que eu vi, eu disse, meu Deus, como eu sou feio. E em casa eu converso com ele e aí eu já pedi desculpa, mas é uma coisa que eu sou brincalhona. É relativo da ótica humana, ele não se ofende. Não, e ele sabe que eu sou brincalhona, né? Mas eu disse, uma hora eu vou pedir desculpa de uma forma mais formal pra ele. Tá bom, Lari, obrigada, gratidão. Eu que agradeço pelo convite, gratidão por estar aqui. É uma honra e é um prazer muito grande ter vocês, assim, dentro desse projeto. Energia, né? Muito bom. Vocês vão longe ainda. Amém, Deus te ouça. Tem muita gente boa pra trazer, gente. Né? Beijinho. Tchau.